Êxodo, capítulo 15. E uma mensagem que vai nos ajudar, versículo 3, tá? Êxodo, capítulo 15, e vai abençoar bastante em nome do Senhor Jesus. Capítulo 15, quem que a Bíblia está nova aqui, tem que folhear mais. Diz assim: o Senhor é varão de guerra. Olha que bonito, hein? O Senhor é varão de guerra. O Senhor é o seu nome. Essa palavra Senhor aqui é Jeová. Então, Jeová é Senhor de guerra. Jeová é o seu nome. Nós não podemos entrar numa guerra sem o Senhor. Nós não podemos entrar numa batalha espiritual sem o Senhor. Jesus disse no Novo Testamento: sem mim, nada podereis fazer. Então, quando você estiver numa batalha, você tem que estar unido ao Senhor. Pastor Jaime, como é que eu me uno ao Senhor? Quando você se une à palavra. Você não vai sem a palavra. Com a palavra de Deus, é Deus contigo. O sinal que Deus está conosco, Isaías 41, 10. Vamos ver isso aqui? Isaías, já no meio da Bíblia, tem Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, aí vem Isaías. O capítulo é o 41 e o versículo é o 10. Diz assim: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Então, o sinal que estamos andando com Deus é a nossa segurança, a nossa confiança. Você pode estar enfrentando uma doença grave, um câncer, por exemplo. Mas se você está andando com a palavra, você não vai temer. Porque a palavra é Deus contigo. Eu costumo dizer assim: Deus, ausência de medo. Medo, ausência de Deus. Não é que a pessoa não é de Deus. Está faltando a palavra de Deus para ela. A palavra de Deus é Deus conosco. A palavra de Deus nos traz segurança. A palavra de Deus nos traz confiança. Com a palavra de Deus, nós podemos e devemos entrar na batalha. Davi buscava essa orientação. Ele buscava a direção, ele buscava a palavra de Deus para entrar numa batalha. Não há um registro que ele tenha perdido uma batalha. Teve uma que ele fugiu, foi do seu próprio filho, que se levantou contra ele, mas ele não enfrentou o seu filho. Então, ele nunca perdia uma batalha. Mas qual era o segredo de Davi? Ele consultava a Deus. Ele pedia a palavra de Deus, ele buscava a palavra de Deus para ir para a batalha. O segundo livro de Samuel, capítulo 5, versículo 17. Isso aqui é muito forte. Segundo Samuel, capítulo 5, versículo 17. Diz assim: ouvindo, pois, os filisteus que haviam ungido Davi rei sobre Israel, todos os filisteus subiram em busca de Davi. O que, ouvindo Davi, desceu à fortaleza, ao lugar seguro. E os filisteus vieram e se estenderam pelo vale dos Refaíns. E Davi consultou a quem? O Senhor que é da guerra. O Senhor que sabe guerrear. Então ele consultou ao Senhor, dizendo: subirei contra os filisteus, entregar-mo-ás nas minhas mãos? E disse o Senhor a Davi: sobe, porque certamente entregarei os filisteus nas tuas mãos. Daí ele foi pegar a palavra de Deus, entendendo que eles não tinham a palavra revelada como nós, né? Então, não tinha a palavra escrita como nós. Então ele consultava a Deus, ele pedia a Deus se ele podia ir ou não. Mas se você conhece a história de Davi, desde o começo ele lutava contra os filisteus. Lembra a famosa, a épica, né, batalha, a épica luta, Davi e Golias. Quem nunca ouviu falar de Davi e Golias, né? E Golias era o quê? Era um filisteu. O Golias, quando foi lá, estava ameaçando Israel, o Davi se ofereceu para lutar. O Saul, que era o rei de Israel nesta época, quando olhou, você é um garoto ainda. Aí o Davi contou as experiências que ele tinha com Deus, que ele tinha matado um leão, que ele tinha matado um urso. Quando ele falou isso, o Saul deve ter pensado: mandaram um maluco falar comigo. O maluco disse que matou um leão, matou um urso, mas disse: o Senhor me livrou. Quando ele falou o Senhor, aí o Saul estremeceu. Espera aí. Era a confiança que ele tinha em Deus. Aí, não precisa sair daqui não, que a nossa mensagem vai ficar aqui agora. No primeiro livro lá de Samuel, capítulo 17, versículo 45, veja o que o Davi falou para o Golias. Porque quando o Golias viu o Davi chegando, vamos ler do 42 em diante, para ficar bem explicado, 42. E olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era jovem, ruivo e de gentil aspecto. E disse o filisteu a Davi: sou eu algum cão, para tu vires a mim com paus? E o filisteu amaldiçoou a Davi pelos seus deuses. Quer dizer, quando ele viu o homem se aproximando, entenda bem,
o garoto com um pedaço de pau, com pedras lá na bolsa, ele desdenhou, ele disse, eu sou um cachorro, mandaram um garoto lutar comigo com um pedaço de pau, com pedras e tudo, mas aí ele começou a perder a batalha. Quando ele começou a perder? Quando diz aí que ele amaldiçoou Davi pelos seus deuses, volta um pouquinho que você pulou lá, né? Ele disse, amaldiçoou Davi pelos seus deuses. Aí o 44 diz, disse mais o filisteu a Davi, vem a mim, e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Por que ele começou a perder? Eu vou sair e volto rápido. No Gênesis, livro do Gênesis, capítulo 12, versículo 3, olha o que Deus falou para Abraão, e Davi era descendente de Abraão. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Nessa hora ele já ficou debaixo de maldição, mas não vou entrar no mérito agora não. Vamos voltar lá no capítulo 17, 1 Samuel 17, parando no 44. O 45, o Davi mostra como é que ele estava naquela batalha. Davi disse, porém disse ao filisteu, tu vens a mim com espada, e com lança, e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Davi não estava ali com a sua força, Davi não estava confiando no seu muque ou na sua mira, né, que ele atirava pedra, não. Davi estava ali em nome do Senhor. Aí ele vai falar mais. 46. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão e ferir-te-ei e te tirarei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às bestas da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Nosso versículo 47. E saberá toda essa congregação que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará na nossa mão. Viu o que ele disse? Porque do Senhor é a guerra. Então ele sabia que o Senhor dele, o Deus dele, era o Deus da guerra, que tinha poder para vencer qualquer batalha. Ele não ia sozinho. Não vá. Pode ter certeza. Quando você começa a se unir à palavra de Deus, você se une a Deus. A palavra de Deus é Deus conosco. Um dia a palavra de Deus se fez carne e habitou entre nós, que é Jesus Cristo. Porque Deus não olhou, não tinha um justo sequer. Então o próprio Deus teve que se fazer homem para morrer no nosso lugar. Ele morreu a nossa morte. Como é que eu gosto de falar isso aqui? Ele morreu a nossa morte. Por que ele morreu a nossa morte? Porque o salário do pecado é a morte. Jesus não tinha pecado, mas era o meu pecado, era o seu pecado, eram os nossos pecados que estavam sobre Jesus. Então ele morreu vencendo a morte e o inferno e ressuscitou. Para quê? Que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, não conhecendo nem a morte eterna, nem o inferno. Quando você fechar os olhos, você já vai ver a glória de Deus. Essa é a maior bênção do Evangelho. Se você não tem essa bênção, segure ela hoje. Ela está oferecida a todos os homens. É claro, é para todos os homens. Não importa quem é você. Eu gosto de falar que o Senhor Jesus, ele sabia que um dia um homicida ia chegar diante dele. Senhor, eu te recebo como Senhor e Salvador. Me salva. Ele ia salvar. Mas pastor, tirou a vida de alguém? É. Mas Jesus não pode mudar a palavra dele. Ele disse, o que vem a mim, eu de maneira alguma o lançarei fora. Hoje virou moda falar bandido bom é bandido morto. Não, bandido bom é bandido salvo, irmão. Regenerado, que aceita Jesus, se torna uma nova criatura. Quem tem prazer na morte do ímpio é o diabo, não é Deus, não. E seguidor do Senhor Jesus não tem prazer na morte do ímpio. Não tem. Quando o Senhor falar que morreu, mas ele era um criminoso, tinha que morrer. Não, ele tinha que ser salvo. Mas ele tirou tantas vidas, aí está na mão do diabo. Mas ele pode ser salvo se ele aceitar Jesus. Esse é o amor de Deus. Então é isso que eu explico para você. A palavra de Deus, ela é Deus conosco. O Davi fazia isso. Ele ia para a batalha, mas ele ia com Deus. Então ele foi em nome do Senhor. Voltando para o 2 Samuel, capítulo 17, capítulo 5, desculpa. Nós paramos aqui no versículo 18. E os filisteus vieram e se estenderam do consultor. Versículo 20. Então veio Davi a Baal-Perazim e feriu-os ali Davi. E disse, rompeu o Senhor a meus inimigos diante de mim, como rompem águas. Por isso chamou o nome daquele lugar Baal-Perazim. Já viu? No mar, quando vem a onda forte, derruba todo mundo, né? Quando vem uma tromba d'água que leva tudo, assim ele viu Deus dando a vitória. Derrubou o inimigo. E aí diz, e deixaram ali os seus ídolos, né? Deixaram os seus ídolos, Davi e os seus homens os tomaram. E os filisteus tornaram a subir e se estenderam pelo vale dos Refaíns. Atenção, o mesmo inimigo, no mesmo lugar, mas Davi, entenda bem, não vai para a batalha. Isso é muito importante. É você sempre estar ligado com Deus. Mesmo que você conheça o inimigo, consulte a Deus. Peça uma direção da palavra. Não vá sem a palavra de Deus. Davi poderia ir, não, já sei o que eu faço.
A história de Davi, como eu estava falando com os filisteus, é antiga, desde Golias, depois como soldado de Israel, Saul como rei, quando ele voltava das batalhas, as mulheres cantavam assim, alguém lembra da canção? Saul venceu milhares, Davi seus 10 milhares, Saul venceu milhares, Davi seus 10 milhares. Ele sempre vencia os filisteus, mesmo sendo, como alguém diz, um freguês de caderno, ele consultava a Deus. Mesmo os filisteus sendo freguês de caderno, que sempre ele derrotava os filisteus, ele consultou mais uma vez a Deus. E olha a direção. E diz a Bíblia Sagrada, e Davi consultou o Senhor, o qual disse, não subirás. E se ele subisse? O inimigo estava preparado para enfrentá-lo daquele jeito. Amigo, peça a direção a Deus. Jesus disse, sem mim nada podereis fazer. Eu brinco com as pessoas como você, não sei se já aconteceu com você. Vamos falar uma coisa assim, um sapato. Você compra um sapato, um exemplo, R$100. Aí eu dou 3 lojas na frente, o mesmo sapato, R$50. Mas o que tem a ver isso? Consulte a Deus. É bom, pastor, eu vou me tornar místico, tudo eu tenho que consultar a Deus. É bom estar ligado com Ele. Não custa. Um pregador, um homem, já está na glória hoje, ele escreveu um livro sobre o nome de Jesus. Ele falou até dentro de casa, vai varrer a casa, vai varrer em nome de Jesus. Tudo que você fizer, faça em nome do Senhor. Por quê? Ele disse, sempre ande com o Senhor. E aí o Davi fez isso, de não subirás, Deus falou para ele, mas rodeia por detrás deles e virás a eles por detrás das amoreiras. E há de ser que, ouvindo tu um estrondo de marcha pelas copas das amoreiras, então te apressarás, porque o Senhor saiu então diante de ti, aferiu o arraial dos filisteus. Quer dizer, ele colocou Deus na batalha. Ele colocou Deus na frente dele. Quando você coloca Deus na batalha, você tem certeza da vitória. Era o Josafá, que tenho citado aqui algumas semanas seguidas. 3 nações se uniram para acabar com o rei Josafá. Josafá consultou a Deus. Deus deu a direção para ele. Quando ele entendeu que Deus estava na batalha, um pouquinho aqui na frente, 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 22. Olha o que ele fez. Olha que coisa louca que ele fez. 2 Crônicas 20, 22. Diz assim, e ao tempo que começaram com júbilo e com louvor, o Senhor pôs emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe, os das montanhas de Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. O que é isso? Quando Josafá entendeu que Deus estava na batalha, ele começou a louvar a Deus. Nós explicamos que na batalha daquela época, quem estava na frente sempre eram os armados. Os homens que vinham com escudos de proteção, porque quando o inimigo lançava uma flecha, o que eles faziam? Seguravam com escudo. Pedra é assim, atrás vinham os outros, com armas, né, que era naquela época espada, lança, porrete, né, e assim era a briga do passado, era dessa maneira, que eles iam para a briga, com foice, com tudo isso, eles iam dessa maneira. Aí o Josafá, quando entendeu que estava na batalha, ele fez uma coisa de louco. Por que de louco? Ele contou os cantores na frente. Mas como é que os cantores podem ir na frente? Olha o que está dizendo, vamos repetir isso aqui que é importante. E diz assim, versículo 21, e aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor que louvassem a majestade santa, saindo diante de quem? Dos armados. Olha que coisa de doido. E dizendo, louvai o Senhor porque a sua benignidade dura para sempre. Então ele colocou os cantores na frente. Mas por que ele colocou? Porque ele sabia que Deus tinha saído na sua frente. Quando é que isso acontece, pastor Jaime? Quando você ora em nome de Jesus, de acordo com a palavra. Quer dizer, fundamentado na palavra. Você coloca, você dá voz à palavra de Deus, você coloca, Senhor, eu não aceito essa doença, porque eu fui curado pelas feridas de Jesus. Senhor, eu não aceito esse mal na minha casa, porque a tua palavra diz, praga alguma chegará à tua tenda. Porque a tua palavra diz, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Então você está indo na batalha, para a guerra com a palavra. E amigo, coloca uma coisa, para você ter paz, quantas vezes você tem que ter guerra? Não entendi. Para ter paz, você tem que ter guerra para combater o inimigo que está dominando algum setor da sua vida. Ele nunca vai levantar a bandeira branca para você. Não. Ele às vezes vem como se fosse anjo de luz, mas a missão do diabo é matar, roubar e destruir. Hoje, nós estamos orando pela família. Pegue a palavra de Deus e lute pela sua casa. Paulo falou ao jovem Timóteo, 1 a Timóteo, capítulo 5, versículo 8.
1 a Timóteo, capítulo 5, versículo 8. Ele diz assim: mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, o que aconteceu com ele? Negou a fé, e é pior do que infiel. Não negue. Entre na batalha hoje pela sua família, você tem uma promessa, crê no Senhor Jesus Cristo, serás salvo tu e a tua casa, e os sinais seguirão os que crerem, em meu nome expulsarão demônios.